Oi, gente, estou aqui para mais um vídeo. Espero e torço para que todos vocês estejam bem. Neste vídeo eu vou falar sobre dons, sobre o despertar desses dons e dar uma opinião muito pessoal minha sobre o despertar desses dons e a comercialização desses dons, né? Algo que acontece aqui na Terra. Então, assim, vai ser um vídeo, assim, o tema da forma que eu vou abordar aqui é mais para efeito de curiosidade, né? Para a maioria, porque eu vou falar de uma realidade que não é aplicável ainda a este mundo, né? Embora tenha aí pessoas já aplicando, mas coletivamente assim é utópico, né? Está muito longe, que a gente vive, como eu falo em vídeos anteriores, numa Matrix, que ela vem e altera tudo que nós somos, né? Tudo que nós somos em essência está alterado. Então, o foco que eu vou falar, por exemplo, é a não comercialização desses dons, né? A gente desperta e de repente vai e passa a comercializar. Dons espirituais, dons ligados a espírito. Por exemplo, você comercializar, por exemplo, digamos, uma massagem, né, é algo físico. Você vai lá, faz fisicamente na pessoa tal. Então, de alguma forma é até certo cobrar por isso, né? Faz parte do plano aqui e tal que se vive aqui na Terra. Agora, cobrar por algo que é espiritual, digamos, um aconselhamento espiritual, você já está usando, falando de vidas passadas, tais, por exemplo, terapia de vidas passadas, apometria, passe magnético que as pessoas transformam em reiki para poder estar cobrando, né? Então, vou aplicar reiki, então faz ali a cobrança. Então, para mim, isso já não seria, não é muito positivo. Né? De forma que, não condenando quem faça e tal, né? Faz parte do plano, do que as pessoas coletivamente escolheram viver. Né? Eu vou falar do mundo, né? Um mundo, digamos, real, onde já não existe egoísmo, onde já não existe esse sistema. Né? Então, por isso que fica a efeito de curiosidade. Né? Então, quem comercializa, quem é terapeuta, que tem aquele monte de título, né? As pessoas colocam um título que enche uma página inteira, né? Eu sou Reiki Master, e enche lá, né? Então as pessoas usam isso para comercializar, né? Então, assim, que seja, né? O momento deve ser esse, porque de alguma forma a espiritualidade tem que ser introduzida nesse meio, né? Para que as pessoas se tornem conscientes. Então, não tem como você chegar do nada e sem cobrar, né? Teria ter, né? Só que as pessoas ainda têm que ter aquele período de transição, né? Muitas vezes porque o que é de graça as pessoas não confiam, né? Acho que não funciona. E, por exemplo, o reiki, né? Você vai no centro espírita aí, é de graça, dá o passe lá e tem muitos médios lá e tem todo o suporte espiritual, né? Fazendo aquilo lá. O problema é que muitas vezes a pessoa vai com medo, né? A pessoa que não é do meio, não entende, né? Vai com medo e o medo dela atrapalha. Agora, quando ela paga, ela tem mais fé, porque ela está pagando, né? Então tem tudo, tem esses pormenores também, né? Mas eu vou falar de uma, digamos, de algo que está além mesmo, né? De quem já está visando algo muito além, de quem, por exemplo, da pessoa que ela não que ela visa isso, não que ela visa viver nesse mundo, mas que ela tem consciência desses mundos. Né? Porque a gente visar querendo viver no mundo assim, a gente está querendo. É uma fuga. Uma espécie de fuga de querer fugir desse sistema e tal. Mas, como eu falo, o nosso espírito nos colocou aqui, né? Nosso, digamos, de acordo com a nossa multidimensionalidade, né? Nosso ponto, digamos, mais sutil, mais perto ao todo, nos decidiu colocar aqui por algum motivo, então é o momento, é o lugar que nós temos que estar. Né? Então não tem que ficar naquele foco de querer fuga, não existe um mundo melhor, eu quero ir para lá. Não é por aí também. Então, sobre a comercialização desses dons, o problema, né, daqui seria a Matrix, que a Matrix ela vem, então ela sequestra a pessoa, né, quando você nasce, você é um ser, é um espírito, você é algo que é muito além do que desse corpo físico, você vem e assume ali uma forma física. A Matrix vem antes que você consiga, né, impor ali o que você é, né, antes que você consiga total controle daquele corpo físico, né, mentalmente, que é o mais complicado, fisicamente uma criatura se move por si só, né, um bebê e tal, é como um animal, né, mas mentalmente você vai assumindo, só que antes disso a Matrix vem e programa aquele ser para ser um consumidor, né, então você está aqui nessa Matrix, as pessoas são meros consumidores, né, você liga a TV programa a pessoa para ser um consumidor, então as pessoas estão robotizadas, programadas, então tem um ponto de ruptura, onde você percebe, não, isso não é meu, isso foi imposto a mim, por exemplo, o nosso nome. O nosso nome foi algo que o meio, né, esse sistema coloca para você. Então te coloca um nome, logo depois te coloca um batismo, né, são coisas que eles colocam, não é coisas que você é. Você é um ser, tem que levar em consideração também os níveis de consciência. Né? Pode ter esse nível de consciência que vai achar que é tudo isso que a Matrix programou, e tem o próximo nível de alma, né, que a pessoa acha que é alma também, ela para ali e não vai além. Né? Então tem um além ainda, que é um corpo mais sutil, digamos, o espírito, né? E além, vai ter além, e além. Né? Tem que ver onde que a consciência da pessoa está sintonizada. Se tiver na alma, que é o próximo nível, né, um acima desse, não é muita coisa ainda. Né? A pessoa ainda está presa num corpo físico.
né? A gente, embora temos todas essas sequências de corpos físicos sutis que nos conectam ao todo, ao tudo que existe, a gente não é esses corpos físicos, né? Somos a consciência, algo que está além, algo que usa, se manifesta através de corpos físicos, né? Então o momento é este corpo físico. Então, digamos, esse é o ponto, digamos, mais denso que estamos, embora nós temos todos os outros pontos, né, que já construímos, tudo que nós já construímos nesse caminho que nós vemos nos manifestando. Então nós usamos tudo isso. Só que em algum momento a consciência vai se fixa num corpo só, né, num ponto, né, que nem aqui. A maioria está fixada neste corpo. Então elas têm medo desse corpo, como ele tem um tempo de vida útil, né? Então chega um momento ele vai falecer. Então as pessoas têm o medo de morte porque está com a consciência nesse corpo, né? E não sabe que é além. Então, se as pessoas tivessem essa consciência que transcende, não teria medo nenhum de morrer. Então teria uma vida, digamos, plena, né? Fazendo as coisas sem medo, vivendo no agora, sem se preocupar com a morte do corpo físico no futuro. Então, no próximo nível seria o que? A alma. E a alma também ela interfere em algumas coisas aqui. Por exemplo, ela pode escolher o nome dela, né? Então ela não seria bem manipular, né? Mas me faltou a palavra, então ela manipula a família que ela vai encarnar para que eles deem tal nome, né? Então já é uma interferência um pouquinho além. Mas a efeito assim desse tema, né, de Matrix, nós não somos esse nome é algo que o meio aqui usa para nos chamar, né? E depois eles coloca o batismo, depois você tem um RG, você vira um número, né? Então para Matrix você é um número. Então olha só a quantidade absurda de documentos que a gente tem que portar, que a gente possui, de contratos que a gente assina, né? Isso é ridículo, né? Esse é um sistema, assim, falando de um ponto de vista bem além, né, desse mundo perfeito, né, de um mundo onde não existe egoísmo, que não existe comercialização das coisas, né? Aqui a vida aqui é ridícula, né? As pessoas não percebem isso porque faz parte delas, né? Elas estão com a consciência focada aqui, estão presas na caixa. Então faz parte, elas acham tudo isso normal. E elas são convencidas de que tudo isso é preciso. Né? Não é necessário porque se não tivesse, as coisas iam ser de tal medo, né? de tal modo. Né? De outro modo ia ser um caos. Né? Tem um si. Né? Precisa ser esse sim. Esse si, a Matrix fez as pessoas acreditar nisso. Né? Porque a coisa poderia ser muito diferente. Esse mundo perfeito poderia ser implantado aqui. Né? Porém, então deixa eu meu próprio usar o si, então vou me contradizer. São almas novas, almas que estão querendo essas experiências, então não pode, né, ser um mundo perfeito. Então tem que ser um mundo caótico para que elas vejam como que passa as coisas, né? Se for dessa forma, se for das formas que você quer, vai ser desse jeito. Então as coisas são dessa forma, ou seja, tudo é como tem que ser. Então é feito de curiosidade mesmo, né? Algo que eu vou falar, digamos, que é muito além, né? Digamos, mundo perfeito. Então é onde entra a comercialização dos dons. Por exemplo, levando a nível físico, né, ignorando que você tem alma, qualquer coisa do tipo. Então, por exemplo, alguém que nasce aqui a pessoa que é apenas Matrix. Então a criança está ali, né? A gente tende a evoluir no sistema de educação. Ele é muito igual, né? Vamos supor, no nosso tempo a gente ia para a escola, então a gente era tratado tudo de forma igual. Então a evolução no sistema de educação vai ser de forma que vai identificar alguns dons, né, das crianças e tais, né, coisas que elas são propensas a fazer, que ela pode fazer melhor que eu, habilidades que elas se destacam. Então nessas habilidades eles vão pegar e vão tirar, né, digamos assim, já existe muitas escolas que fazem isso, coloca, eleva para outro nível e tal, dá outro tipo de instrução, né? Mas isso ainda, né, mesmo que seja uma transição, né, ainda é Matrix. Porque a Matrix ela visa aproveitar o que aquela criança manifesta de melhor para usar o que? Na Matrix. Né? Para usar e encaixar. Ela vai encaixar melhor aqui. Né? É uma forma de transição, mas ainda é a Matrix dando um jeito, dando uma utilidade para as pessoas. Né? Então, mesmo que a gente evolua para um outro sistema, né, mesmo que o mundo pareça evoluir, pode ser nesse sentido. Eles vão identificar o que a pessoa faz de melhor, então utilize eles para estar de uma forma ali encaixando, né, na Matrix, porque todas as pessoas elas têm que escolher uma profissão e se encaixa nesse sistema, né? Então, por exemplo, qual que é o problema nisso, né? Porque você está lá com a criança ela manifesta, por exemplo, uma qualidade de tocar piano, né? Você vê que é um pianista nato. Então, vamos tocar piano, faz aula de música e tal. E você coloca ela, encaixa ela no pianista. Então ela fica a vida toda, digamos, com o pianista. Né? Só que você, agora indo para a nossa multidimensionalidade, é um ser que não tocava em outras vidas, né? Em outros mundos. Não tocava só piano, mas tocava diversos instrumentos. Né? Um ser que eu acho que se manifesta um dom assim com perfeição, ele não tem só aquele dom, ele tem muitos. Né? Ele tem muitas capacidades. Então se você pega ele e ele identifica um ponto, você já pega ele, já
encapa ele vai ficar só aqui, né? Você é isso, né? Quando a pessoa, não, esse aqui vai ser isso, né? Que escolhe a profissão, né? Eu acho que tem filmes, eu acho que eu não me lembro mais ou menos, né? Eu acho que desenhos que eles colocam isso de escolher a profissão, tipo no meio natural, né? Quando nasce o índio, opa, o nome dele é tal, de acordo com o que o, o ser, digamos, espiritual, né? O xamã percebe a potencialidade que ele pode ser, né? É uma forma de transcender, mas é uma forma de você encapar e já qualificar aquele ser, né, para que ele seja apenas aquilo. Então, a gente tem que ter essa consciência que a gente tem que saber que a gente é algo que está muito além da matéria, né, muito além dos nossos corpos sutis. Por exemplo, a gente tem esse corpo sutil, esse corpo físico, né, é o ponto mais denso, o próximo, digamos, que é a alma. Então a alma ela já tem uma capacidade muito além, então já pode ter muitos dons que a partir do momento que a gente está num período de transição, de despertar da Terra, quem rumar para esse caminho de despertar vai poder estar, digamos, ancorando mais de si mesmo, né? Então esses dons eles vêm aflorando, né? Vêm despertando. E então aí você vai partir para o nível de alma. Só que a alma é o que é outro corpo físico, né? E além da alma tem, digamos, o espírito. Depois vai ter uma sucessão de corpos sutis, mônadas e tais, rumo ao infinito, né? Então, a gente mesmo tendo essa multidimensionalidade, nós não somos esses corpos. Nós temos que ter a consciência que não importa o que a gente faça aqui, a gente não é este corpo, né? A gente tem que entender o meio e tem que entender, por exemplo, todo esse sistema humano, não só nesse mundo, mas em vários planetas que existem, ele tem uma forma de manifestação, né? É, por exemplo, uma semente. Né? Você planta uma semente e você sabe que contém uma árvore naquela semente. Né? Vai virar uma árvore. Daquela árvore pode virar uma floresta. Né? E o sistema humano é parecido. Né? Assim como é embaixo, é em cima, né? Que nem diz o Caballion. Então, se você planta uma semente humana, né, começa a plantar um humano ali, vamos colocar ali mônadas ou almas novas que vão começar a encarnar no mineral e tal, e ter aquele florescente, é a semente. Então o universo ele já sabe o que aquilo vai virar. Né? Então toda semente ela tende o que vira uma árvore, uma floresta. Então assim, a gente tendemos naturalmente ao despertar. Né? Então não importa, essa é uma parte, digamos, da matéria. Digamos, é um mistério, faz parte do todo. Então, quando a pessoa conseguir se sutilizar e conseguir entrar em sintonia com o todo, talvez ela entenda todo esse processo, né, de onde que isso foi programado para ser assim. Né? Então, toda a humanidade tende ao despertar, tende a passar por esses conflitos de bem e mal e tal, mas a tendência é o despertar. Né? Mesmo que demore o quanto demorar, vai ter isso. Mesmo que algumas árvores sequem, né, a essência ali elas vai para outro sistema, encarna em outro sistema, encarna em outros corpos, em outros mundos e continua o processo até o despertar. Então, a gente está no momento, digamos o agora, né, você tem o seu corpo físico, faz ali as suas atividades, você tem que observar isso do ponto de vista de além, né, como se não fosse você, não se apegando ao meio que você, digamos, está manifestado, né, ter essa consciência de ser algo além, então respeitar, né, a natureza, essa natureza que é de despertar, né, essa parte do processo. Então, se por exemplo, um animal ele faz uma atividade, ele tem ali um papel no reino animal, ele faz aquilo de forma inconsciente. Digamos que fosse você ali na natureza, né? Você não ia deixar de fazer aquilo, né? Faz parte. Então é da natureza, né? Você se sente bem, está entrosado com o plano do todo, né? Mas você tem que ter essa consciência de além. Você faz, você sintoniza, porque você, digamos, está sintonizado, é o papel, é algo que a gente escolheu estar vivendo, né? Então aqui funciona de forma semelhante, embora nós às vezes temos dificuldades de saber qual é a nossa tarefa, qual é a nossa missão aqui. Então, por enquanto a gente tem que se contentar em apenas, digamos, ir vivendo e seguindo a nossa intuição, né? Mesmo porque a Matrix ela atrapalha muito essa coisa, né? Ela confunde muito. Então tem um ponto de ruptura, um ponto que você vê o que é da Matrix, né? Como que eu falei do nome, do número do RG e tal, ele se transforma no número, você passa a ser o número, você passa a ser o consumidor, o mero consumidor. Então você tem que ver tudo que a Matrix colocou para você, aí você escolhe e fala, não, eu não sou mais nada disso, né? Então você começa a assumir, você começa a de fato encarnar aí. Então, da forma que tem a criancinha lá que vai despertando os dons, por exemplo, uma criancinha, essa criancinha bota ali no judô, ela é bom para lutar judô e vira um lutador de judô pro resto da vida, né? A pessoa ela vem e desperta vários dons. Então, se você não se prende em algo que a Matrix tentou te enquadrar, você continua despertando outros vários dons. E vai despertando, vai despertando, vai despertando. É de infinito, né? O que a pessoa pode estar vivendo. Isso não seria na Matrix, mas em outros mundos a gente pode viver essa realidade. Né? Aqui a gente vai ter a percepção, né? Você vai ter uma percepção de que você pode fazer várias coisas e você prossegue nesse caminho de autoconhecimento. Né? O caminho de conhecimento seria algo
digamos, solitário, né? Porque poucas pessoas entram nesse caminho. E agora, assim, a opinião pessoal minha, essa coisa de você comercializar os dons, né, dons espirituais, como eu falei, se você, por exemplo, se você é um massagista, né, faz algum sentido, porque é coisa física, é corpos físicos ali, você está dando algo físico, a pessoa vai e então paga por aquilo, né, faz parte do sistema. E, por exemplo, você arruma um carro, né, um mecânico e tal, é coisas físicas que a pessoa faz, é qualquer auxílio a nível físico. Quando você entra no campo espiritual, né, que é o você a pessoa tem de graça o passe, mas ela vai lá e faz o curso de Reiki, opa, agora é Reiki, né, então cobra por isso, né? Então, não condenando, não condeno isso, né, faz parte de uma transição, né? Mas de certa forma a pessoa ela se poda nisso porque ela se vê como o curador, como o reikiano, como o terapeuta e tal. Então, ela tem que se ver além, né? E se esse for o processo natural, como aquele que eu falei da árvore, da semente, né, que ela possa observar isso e que ela possa ver o além daquilo também, no que ela pode ir se transformando, né, no que ela pode despertar além daquilo, né, que muitos terapeutas fazem isso, né, embora eles cobrem ali, eles continuam despertando os dons, né, eles evoluem, eles não ficam só naquilo, né. É o tal do yin yang, mesmo que a pessoa esteja fazendo bem, ela escolheu um lado, né? O certo seria o quê? O equilíbrio, né? Nem o bem, nem o mal, nem o bem, sim o equilíbrio. Se ela escolhe o bem e se acha que é aquilo, ela está presa de alguma certa forma, né, nessa matrix. Né, que não é só aqui do físico. Aqui no físico o negócio pega pesado porque eles tentam falar que você não é alma, nada disso. Eles tentam falar que tudo isso é absurdo, é loucura, né, para te usar como consumidor. Então, rompeu com isso, tem outra coisa que a gente tem que observar, né, que é o yin yang, encontra o caminho do meio. Né? Encontrou o caminho do meio, você enxerga essa totalidade, você se vê como um todo e você respeita o que a sua matéria, né, o que o seu meio natural está fazendo. Né, e tem até uma maior orientação do que você vai fazer na sua vida e tal, né, das coisas que a gente, o caminho que a gente vamos seguir, para melhor aprender o que a gente tem de aprender aqui. Então, qual que é o problema? Né, o que eu vou colocar aqui como opinião pessoal, que nos distancia desse mundo, digamos, perfeito. Né? Quando só voltar um pouquinho, né, falar da criança que desperta algumas vezes, as crianças ela corre bem, então vira um atleta corredor, né, e fica só naquilo, né. Isso coisas físicas, isso com coisas físicas acontece. Se não enquadra nela nisso, se deixa a criança livre para fazer o que ela quer, né, ela vai despertar, vai poder fazer, vai ter várias capacidades que ela vai despertar, então ela vai poder fazer um monte de coisa, né. O problema é que a Matrix ela fica frita, ela quer aproveitar aquilo em alguma coisa, né. Os próprios pais, opa, vamos ganhar dinheiro com isso, né. Então tem isso fisicamente, então espiritualmente quando você é multidimensional, você não conhece, você não faz ideia do que você já viveu porque você está aqui enclausurado e que apagaram sua memória, né? Mas quando o ser espiritual ele traz isso, é como o ser que, vamos supor, perdeu a memória, né? Vamos supor que você perde a memória, você pode não lembrar de pessoas, mas às vezes você lembra de onde você mora, essas coisas e tal. Então a gente vive uma situação mais ou menos semelhante, nós perdemos nossa memória, né, ao encarnar, né? Então, digamos assim, toda pessoa que perde a memória, ela quer lembrar, né? Ela faz um esforço para lembrar, e nós, né, estamos nessa situação, nós temos todos os direitos de nos lembrar, nos lembrar, de buscar atividades que nos façam lembrar, né, que nos recupere nossa memória, recupere o ser que nós somos, né. A diferença é que a pessoa que bateu a cabeça vai ter todo o suporte, né, da medicina materialista e tal, para se relembrar, né, só que nós não, porque não é uma realidade ainda desse mundo, né, tem que ser, né, então nesse momento de mudança, então as coisas têm que rumar a esse meio, para ajudar com que nós nos recobramos nossas memórias e junto com essas memórias vem dons, vem tudo que nós já fomos, né? Qual que é o problema de comercializar então? Então, a exemplo da criança que descobre um dom, opa, eu sei curar. Então, se você descobriu que você de repente tem uma energia quente nas mãos, tal, pode curar, e a pessoa fala, opa, você é um curador. Aí parou ali, ela vai ser o curador, digamos, pro resto da vida e não vai continuar despertando esses dons, né? Não continua ancorando mais de si mesmo, né? Que o mais de si mesmo é o infinito, né? A consciência de todo, despertar de todo, e algum ponto desse você pode falar, ó, chega, né? Eu já cheguei num ponto que aqui está bom, né? Aqui está tranquilo, porque é aquela coisa, dar um passo de cada vez, né? A gente tem que ver o terreno onde a gente está pisando, né? Porque senão a gente vai, digamos, fica aéreo demais, né? A pessoa vai muito além, né? E às vezes a pessoa deixa de fazer o que ela quer experimentar aqui, né? As experiências que querem passar. Embora eu defenda a ideia de que nós já tivemos várias vidas, então não tem nada que a gente já viveu aqui que a gente já não nada que a gente queira viver, né, que a gente já não viveu, que a gente já experimentou. Então a gente fica só repetindo coisas, né? Então o ponto que eu foco é o ponto de sair dessa roda de chanchada, né, que é a roda de encarnação. E uma vez que você saiu disso, né, você vai ter uma visão mais ampla, aí você decide melhor. Ou seja, mesmo sem sair, mesmo estando aqui, porque tudo é agora, né, você vai ter uma percepção de se você já está fora ou não, né, de por que você está aqui. Né, porque muitas pessoas podem estar aqui, mas não estão presas
estão por aqui porque quiseram vir aqui, que vieram aqui para ajudar, né? Não porque eles são presas. E acontece que o malha mental, né, coloca tudo isso de encarnação e tal, e acaba nos dando a ideia de que estamos presos. Então nós temos que romper com esse meio de religião tudo, né? Não só de Matrix, mas tudo que vem nos influencia tal e nos colocam as nossas crenças. Então por isso que tem que focar no agora e ter essa sintonia, tentar essa sintonia com o todo para tentar uma visão muito mais ampla. Então a parte ali dos dons, da comercialização, né? A pessoa vai, desperta, por exemplo, a gente está nesse período de despertar, por isso que eu estou abordando esse tema, e isso pode acontecer, né? Eu não sei como que a gente tem, eu li muitos livros a respeito sobre transição planetária que acontecem em outros mundos, então essas coisas acontecem em outros mundos, né? Pode ser que aconteça aqui também na Terra, né? Embora aqui o processo esteja muito lento, né? Só que é positivo isso, né? Porque eu acredito que já era para nós estarmos em guerra, porque segundo a Matrix, segundo os planos deles, né? Já era para eles ter, digamos, teve instalado o caos aqui, porque eles querem controlar tudo. Só que a humanidade está arrumando para não escolhendo esse lado de guerra, conflitos e tal, né? Embora em algum momento vai haver um ponto de ruptura, né? Porque boa parte da humanidade ainda vibra nessa energia antiga, essa energia de domínio e tal. Então ela pende para isso. Então eu falo assim, a minha atenção é para quem está arrumando para o outro lado, né? Então esqueça todo esse lado de política, todo esse lado de caos, todo esse lado de terrorismo, essa coisa de medo de TV. Esqueçam isso, né? Foquem no outro lado. Foquem onde vocês querem ir, né? Não do que vocês têm medo, né? Esqueça isso, né? É um ponto de ruptura, né? Veja além. Então para quem vai tá vendo além, vai estar passando por esses processos, né? Seja agora, seja daqui não sei quantos anos, tal, mas é uma coisa, é uma realidade, é algo. A natureza, né, da humanidade, como uma semente que eu falei lá, ela é programada para isso, para passar por isso. Então, que a gente saiba, né, o que está acontecendo, né? Saiba, e quando você sabe, você vai visualizar isso, aí ajuda a ancorar, né? Você não bloqueia aquilo, como, opa, isso é estranho, aí vem o medo, né, porque tem aquela coisinha, aquele rabinho na Matrix, né, e bloqueia, né? Você já não bloqueia, você já entende o processo e tal. Então, de despertar dos dons. Qual que é o problema do despertar dos dons e a comercialização? Na Matrix, as pessoas que estão na Matrix, se você chega numa pessoa e fala, de uma pessoa de Matrix que vive ali, é um consumidor, se você fala para ela, eu sou vidente, ela fala, ah, mentira, aí você me dá os números da Mega Sena então, né? Então, isso é muito importante. As pessoas são programadas a tudo colocar o dinheiro, tudo colocar o dinheiro. Então, você tem um dom, você fala, eu quero dinheiro, eu quero usar isso para fazer dinheiro, né? Então, é onde que nós fomos totalmente alterados, né? Tem que se observe isso, né? Então a gente é alterado para tudo. O que acontece no meio totalmente natural, no mundo natural, no meio da natureza, e a diferença para a Matrix, desse sistema que nós criamos. Na natureza, se um animal quer algo, se você que cresceu, uma pessoa que nasce na natureza, né? Vou colocar um macaco, porque até o índio eu acho que já começou a negociar as coisas. Se ele quer uma fruta, se ele quer qualquer coisa que ele queira, ele vai direto naquilo. Não tem meios para aquilo, né? Ele segue o caminho que leva, o caminho natural que o leva direto ao que ele quer. Não é que é uma fruta, só quer o coco, sobe lá no pé, sobe no pé de banana, pega a banana, né? Seja o que for, ele vai direto, né? Seja o que for. Aqui na Matrix, nesse sistema que a gente criaram, o que nos altera é que você tem um intermediário que é o dinheiro, né? E se você não consegue, vamos supor, a pessoa tá e é um sistema assim absurdo, né? Porque se uma pessoa está morrendo de fome, ela precisa de um prato de comida, ela não tem como ir direto ali na comida, ela tem que ir antes no dinheiro. Então a gente deixa essas pessoas morrerem de fome, né? A gente tem milhares de pessoas morrendo de fome por causa disso, por causa desse sistema, né? Um sistema egóico e tal, porque colocou uma barreira, né? Seja de que forma for essa barreira, nesse sistema a barreira é representada pelo dinheiro. Então, os manipuladores colocaram como dinheiro. Não o dinheiro não seria um problema em si, né? Mas é a forma que eles usam para manipular o todo, né? Então, a gente age assim quando fala, então me dá os números da Mega Sena. Então, quando a pessoa ela desperta um dom, né, e pensa usar isso comercialmente, ela está indo atrás dos números da Mega Sena. É porque ela quer uma forma de arrumar dinheiro. Falou, legal, eu sei fazer isso, então eu vou fazer dinheiro com isso, né? Então ela vai fazer um curso e tal e vai aplicar ali coisas espirituais, né? E aonde que dá um certo bloqueio, porque algumas coisas espirituais, o espírito, a nossa alma, ela não pretende fazer com que nós prendemos aqui. A gente veio para modificar todo esse sistema, para modificar todo esse meio, né? Então ela não quer, né? A sua mônada, né? Não quer que você fique preso aqui, né, alimentando ainda mais esse sistema. Então esses dons, eles, calma, corta,
né? Então você vai ficar só com aquele pouquinho de dom. Claro que você vai ser usado para ajudar muitas pessoas e tais. Às vezes as pessoas que são terapeutas, né, terapeutas holísticos, né, eles relatam que às vezes nem sabe, faz a coisa ali meio que inconsciente, acaba ajudando as pessoas, né? Às vezes entes se manifestam através deles, né, de forma automática para ajudar, né? São usados sim, né? Faz parte da transição isso daí, né? Mas eu estou falando que tem que observar tudo isso, né? Tem que ter a consciência de tudo isso para que a pessoa possa transcender isso, né? Para que ela possa, digamos, ancorar a alma, ancorar o espírito, o que for, né? Ir até onde que ela pode ir, né? Explorar os seus limites, né? Embora é utópico, é efeito de curiosidade, porque aqui seria uma realidade totalmente, né? Não enquadra aqui, né? Uma pessoa sair voando, não enquadra aqui, né? O mundo de luz perfeito, a pessoa pode sair, né? Espiritualmente, se for para sua alma, você já consegue voar, né? Como eu sei que eu consigo voar na minha alma? Porque muitas pessoas estão tão densas, estão tão presas na Matrix, que ao desencarnar, continuam presas, né? Continuam achando que está viva, né? Mesmo que ela vá ser atendida em hospitais espirituais, cidades espirituais, mas ela fica limitada ainda, né? Ela não consegue voar, não consegue se bilocar, não consegue virar dois, né? Três, né? Seja quanto for. Isso é utópico para cá, né? Eu falar essas coisas é utópico. Mas se você tem, por exemplo, sonho lúcido, é o sonho que você está dormindo, você tem consciência, opa, eu tô dormindo, né, meu corpo tá na cama, eu estou tendo esse sonho, né? É um sonho que você fica consciente. Esse é o sonho lúcido, não importa o que esteja acontecendo. Então, o sonho lúcido ele tem níveis de consciência, né? Por exemplo, tem um sonho lúcido que você apenas sabe que você está sonhando, só que você continua fazendo aquelas coisas automáticas, continua no automático, né? E tem um sonho lúcido com um pouquinho mais de consciência que você já assume o controle, né? Você está indo por aqui, por exemplo, né, às vezes eu tenho raros, não é tão frequente sonho lúcido. Mas aí, tipo, eu queria ver meu corpo, né? Eu sabia, não, para ser uma viagem astral isso, né, para não ser só um sonho, eu tenho que ver meu corpo. Então, se eu vendo meu corpo na cama, eu vou saber que é uma viagem astral. Então, eu já transcendi o nível, né? Já não é mais sonho lúcido. Então, assim, eu me via na rua e é comum, né, isso no meu caso, né, digamos, já é um relato bem pessoal. Sempre que tem um sonho lúcido, eu acredito que é o nosso corpo, né? Nosso corpo não, é nós mesmos, né? Nós saímos e quando nós estamos voltando, ao se aproximar do corpo físico, né? Já começa a ter influência desse corpo físico, já começa a religar, reativar esse mental. Então por isso que a gente tem esse sonho, né? Porque o sonho está aqui no mental, a nossa cabeça tem que lembrar aqui, né? Então a gente está vindo, então isso aqui já começa a ligar e já começa a lembrar, então já começa a puxar. A alma, o corpo já tá, é como um computador, já tá ligando, né? Como começa a puxar, já você tá vindo, o corpo te puxa para você entrar no corpo. Então você tem esse sonho lúcido. Então, os sonhos eram sempre voltando para casa. Então eu estava em algum lugar, estava, digamos, vinha voando, então eu vinha voltando. Então por isso que é curtinho, porque você tem um sonho e você logo acorda, porque é seu corpo voltando, então o mental ele começa a ligar, aí você tem esse sonho lúcido. E então eu já seguia esse fluxo, eu falava, eu quero ver meu corpo, então eu vinha para casa. Né? Então, nesse processo de vir para casa, sempre quando chegava perto, já apagava. Né? Eu acabava acordando. Nunca vi meu corpo. Isso eu tive algumas experiências, né? Que é de acordar e tentar olhar minha mão e ver que era transparente, né? Só que aí é em astral. Né? Então, de certa forma, eu já vi sim. Né? Mas já não é o sonho lúcido. É aquela espécie de paralisia do sonho. Então, voltando, né? A experiência que você pode fazer. Teve o sonho lúcido? Voa, tenta voar. Né? Muitas pessoas já sonham que estão voando. Muitas pessoas têm dificuldade, mas tenta voar. Tenta fazer experiências. Tenta tudo que você pesquisou, que você sabe que o mestre Ascenso pode fazer. Tenta fazer isso quando você está tendo sonho lúcido. Por exemplo, uma experiência que eu muito tento fazer também é atravessar paredes. Né? Já aqui a porta. Né? Eu já na hora que eu me vejo de sonho lúcido, já atravessei portas, já atravessei paredes, já teve tempos também que você vai atravessar e você bate, você não consegue, né? Você sente ali como se fosse uma barreira energética. Né? Então é aquela coisa de ter a fé, de ter bastante instrução para que você saiba que você pode fazer aquilo. Né? Para você manipula, você tem esse dom, esse poder de manipular a matéria. Então assim, é uma forma de você saber se você quando desencarnar, ou se quando você está na alma, você pode voar. Porque se em sonho lúcido você conseguiu fazer, mesmo que seja um pouquinho disso, quando você está na alma, com certeza você consegue muito mais. Então, quando vier o tempo de desencarne, seja o que for, né, esteja consciente disso, né, para que você transcenda além, para que você veja além, para que você não desencarne, mas não continue achando que é isso, né, achando que é o Márcio, achando que é, não seja qual for o seu nome, achando que é, não sei quem, seja a sua religião, não sei, né, já transcenda isso em vida, né, em vida a gente tem que fazer tudo isso, a gente tem que, digamos, não se apegar, né, o próprio meio físico pelo qual nós nos manifestamos, isso aqui faz parte de um todo e tal, a gente apenas estamos momentaneamente aqui, não sabemos o porquê,
né? Ou porque a gente pode, digamos, ter a fé, se contentar é o todo, né? Uma manifestação do todo. E então assim, vamos lá para o despertar dos dons. Eu falava da loteria, dos bilhetes da Mega Sena, né? Então a pessoa que quando ela desperta um dom, ela fala, opa, eu posso ganhar um dinheiro com isso. Então ela está agindo como a pessoa que pede o bilhete da Mega Sena, os números da Mega Sena para o vidente, né? Ela está buscando dinheiro através disso, né? Ela está buscando, eu tenho um dom, que legal, eu posso curar as pessoas. Então, mesmo para as pessoas que já estão nesse meio de comercializar os dons, em primeiro lugar, ela precisa colocar a vontade interna de curar, ajudar as pessoas, né? Depois o dinheiro é consequência. Depois vem o dinheiro, né? Então coloca em primeiro lugar, não só para dons espirituais, para qualquer coisa que as pessoas deveriam fazer, para qualquer atividade, para qualquer profissão, o primeiro lugar deveria ser o quê? O amor por essa profissão. A gente sabe que isso aí é utópico, né? Ninguém trabalha por amor, a maioria está trabalhando por obrigação e tem uma obrigação. O emprego se tornou uma prisão. A pessoa é obrigada a ficar tantas horas lá, ela acha que tem uma liberdade que ela acha que escolheu, só que o sistema não deu escolhas para ela, né? Ela teve que se enquadrar, então as pessoas ficam insatisfeitas, ela tenta empurrar, digamos, com a barriga naquela situação. É um karma coletivo, a humanidade escolheu isso, então ela tem que espiar esse karma. Só que para quem já está mais consciente, né, o foco é mais para quem já está nesse meio de despertar, seu foco em qualquer profissão deve ser o amor àquela profissão, depois o dinheiro, né? Se colocar o dinheiro em primeiro lugar, começa a dar problema, começa a ter muitos problemas, pode ter dívidas, a pessoa ela fica presa, porque ela começa a fazer parte da Matrix, né? E quando você comercializa qualquer dom, quando você vai por esse caminho de o dinheiro em primeiro lugar, você está assumindo o karma daquela criança, daquele faminto que não pôde ir direto ao alimento, porque na frente dele tinha uma barreira, né? Uma fronteira que era o dinheiro. Né? Então assim, a gente tem karma nisso também, né? Por máximo que a gente não veja, que não é nada esteja na sua porta ali o faminto, né? A gente tem um karma para todas as pessoas que estão morrendo, que a gente está utilizando esse meio e a gente pouco está fazendo para mudar essa realidade. Então, coloque o amor em primeiro lugar da profissão. Então, o desejo de curar, né? E quando a pessoa não puder pagar, né? Faz aquilo de graça e tal. Por isso que é complicado, porque se você fazer de graça, as pessoas vão abusar. Né? Então tem essa coisa também. Então por isso que você tem que sintonizar, né? Ver o que a sua intuição fala. Então aí você vai, por esse meio você aplica o tratamento ao outro ser. Né, de forma que você não seja abusado por isso também. Né? As pessoas que tendem a abusar, porque é aquela coisa, dá os números da Mega Sena. Elas vêm atrás de você, atrás dos números da Mega Sena. Querem se curar, mas não se fazem nada para que se curem. Né? Elas querem que o outro cure. Né? Tem isso também. Então por isso que cada pessoa tem que se observar e tal, cada um tem o seu processo. Então qual que é o problema? Né? Para a pessoa, né? Não para o meio, que o meio já está aí. Que a pessoa despertando um dom e começa a comercializar aquele dom, ela fica presa naquele dom. Né? É que nem um garotinho que descobriu o judô, vira um lutador de judô para a vida toda, e a vida dele é direcionada para esse meio, né? E tudo que aquele meio tal oferece. E não vai despertar outras coisas que ela poderia despertar. Nesse momento, né, de transição, de mudança da Terra, de a Terra ascendendo, a gente vai despertar vários dons. Então, vai vir o primeiro, né? E vai vir as lembranças e tal. Vai vir lembrança de vidas passadas. Então, eu vivi várias vidas, então eu falei várias línguas. Então, a pessoa, de repente, ela tem o dom de entender várias línguas e até falar. Né? Então, a gente pode ir despertando tudo isso, né? De ser alma aqui, né? Neste corpo físico. Tudo isso transcende, vai a outro nível, né? Então a pessoa tem que aprender a recepcionar tudo isso. Agora se ela para e fala, não, agora eu sei fazer terapia de vidas passadas. Nossa, eu posso ganhar dinheiro com isso. Né? É o bilhete da Mega Sena. Né? Tem é o nível da pessoa, digamos, 8 ou 80. Né? Tem um 80 que já quer a coisa ali na hora. E tem um 8 que vai aos pouquinhos. Né? Os espirituais que vai por esse caminho é aos pouquinhos. E isso é um problema, porque a gente vê muitas pessoas, né, que elas chegam a cobrar coisas, elas oferecem a salvação, né? Ou vem aqui, ó, ali o seu fracas é tantas pilas, né? E os valores são absurdos, né? Que são cobrados. Você vê claramente que o interesse ali não é ajudar a pessoa, né? O interesse é monetário. Às vezes também tem o meio físico, né? Por exemplo, se você quer dar uma palestra, só que você quer dar uma palestra, você tem que alugar um lugar. Né? Se a pessoa puder ser um lugar em ar livre, né, ela primeiro tem que buscar alternativas, né? Ver, ó, tal lugar é mais barato, tal lugar é ar livre, dá para falar lá, levar umas caixas de som, não sei, né, monta uma lona. Então ela tem que buscar alternativa, não querer aquela coisa chique, não, vou ao auditório tal, né, na avenida tal, né, que ali, entende? Né? Então assim, vai de cada um, vai do processo de cada um. Mas alguns, claramente, estão cobrando valores absurdos, então, e a espiritualidade, quem está querendo, digamos, ir por esse caminho, essas informações, tá tudo de forma gratuita aí.
né? A pessoa já consegue encontrar tudo isso de forma gratuita, ela consegue chegar a isso, tudo isso de forma gratuita, em sebos, né? Encontra muito livros de forma muito barata. Na internet você encontra para baixar os livros, né? Muitas pessoas, muita gente já está dando palestra, já está falando, né, desses temas, né, sem cobrar nada, os vídeos estão aí gratuitos, né. Eu tenho encontrado a maior parte de vídeos que eu assisto, né, de palestras que eu gosto de assistir, que como você não assiste TV, você vai assistir os vídeos, né, das palestras, né. Só que temas espiritualistas, né, você troca uma coisa para algo produtivo. Eu tenho assistido, a maioria está na língua espanhola, né, está em espanhol. Porque assim, eu acho que em português a gente tem pouca coisa ainda, né. Aqui a gente não tem tanta coisa como tem em outras línguas, né. Quem sabe o inglês vai ter muito mais coisas, né. Aí não vai precisar ficar lendo legenda, né. Porque a pessoa, enquanto ela ouve ou escuta uma palestra, ela pode estar fazendo outra coisa, né. Que é o que eu faço. Então assim, é importante às vezes, né, tem algo numa língua espanhola que é o mais fácil da gente tá entendendo, né, o mais perto da gente, é uma língua que mais se aproxima. Então assim, faça esse esforço, né, porque com o tempo, né, você pega o ouvido, você consegue entender, né. Então assim, eu consigo entender, digamos, uns 95%, 97%, né, do que eles falam. O resto você assimila, então você entende perfeitamente o que a pessoa está palestrando, né. Então vale a pena, né? Porque tem muita coisa que você não vai encontrar em português e tal, e quando você se abre, você se amplia quando você aprende uma outra língua, né? A pessoa se amplia e tal, então a gama de fontes que ela vai ter é muito maior. Então, então é sobre isso, né? Eu falei pouco de um mundo perfeito, né? Seria um mundo que a gente é como no reino da natureza, se você precisa de algo, você vai direto àquilo. Então as pessoas todas estão interligadas, né? Não tem aquela coisa do egoísmo de uma querer usar a outra. Opa, já que aqui está tudo facinho, é tudo de graça, então eu vou abusar. Por exemplo, algo que eu acredito que nesse período de transição da Terra, na próxima, né, na hora que já tiver passado muita coisa, a gente, por exemplo, você tem algum bem, né? Hoje você tem nas estações de metrô, né? Você tem aquelas estantes que tem livros lá. Então as pessoas vão, você pega o livro, deixa lá e tal, a pessoa passa, pega, lê, devolve, né? Então funciona mais ou menos assim. Só que são livros ainda de baixo valor, né? Não são coisas que têm um valor muito alto, porque senão a gente vive um mundo ainda de ambiciosos, né? Se você deixar lá uma prateleira cheia de livros importantes caros, né, a pessoa vai pegar e vai pegar aquilo e vai vender numa sebo, né? Então é ridículo esse sistema. As pessoas, é incrível como as pessoas não percebem. Como que é ridículo alguém morrer de fome porque não tem o dinheiro para comprar o alimento. Como é ridículo um país, né, explorar o outro. Essas pessoas que estão morrendo de fome no país é porque outro país está usurpando aquilo, está usando aquilo como colônia, né? E de repente as pessoas ainda defendem esse país que coloniza o mundo todo, né? Que leva toda essa fome e caos no mundo, né? Lógico que o culpado não é só isso, é o coletivo é culpado. Lógico que a pessoa que está morrendo de fome tem um certo karma, né? Lógico que a consciência escolheu passar por aquela experiência, né? Porém, é um período de mudança, né? É esse mundo que você quer viver? Realmente é isso que você quer? Então, ok, vai continuar, né? Mas se a Terra ela decidiu transcender isso, né? As pessoas que estão nessa consciência velha vai ter que escolher outro planeta, né? Não é algo natural, né? Quem não se adequa a uma energia vai para um outro mundo que ela possa continuar evoluindo, né? Então assim, as coisas existe, tem essa natureza da humanidade, né? A semente que tende a virar árvore. Então toda a mônada, toda sementinha ali, né, vai passar por esse processo. Então vai de você, então, se você quer passar esse processo agora ou quer ficar preso nas esferas de medo. Não, a pessoa às vezes ela está vivendo no medo, às vezes tem as decisões para tomar, ela não vou fazer isso porque eu tenho medo que aconteça algo, né? Então assim, você está deixando de fluir, né, de ser espontâneo, de agir naturalmente, né? Tem a dúvida também, as Matrix ela nos coloca muita dúvida. Não, de repente eu tenho dom, mas eu preciso ganhar dinheiro, porque não sei o que, né? Então a gente fica meio naquela divisão, né? E às vezes acaba optando, às vezes acaba assinando contratos. Esses contratos que a gente faz de emprego e tal, são pactos que a gente assina com a Matrix, né? É um pacto que você assina, ó, tantos anos, tanto não sei o que, né? E tem que cumprir com aquele contrato. Por isso que você tem que ver que você não é nem o seu nome, né? Porque você não é a sua assinatura, né? Porque a assinatura é uma forma, digamos assim, assinar contrato com o Thiago, pá, tá, sua assinatura aqui. Então eles usam um pouco disso, né? Para aprisionar a pessoa, né? E se você se apega energeticamente ao seu nome, a tudo isso, você fica preso, né? Se prende à Matrix. Então tem que poder olhar além de tudo isso, né? Como falava do mundo perfeito, de coisas que podem ser aplicadas aqui no futuro próximo. Por exemplo, quando essa ambição, essa ganância das pessoas forem diminuindo, eu acredito assim, vai ter casos. Já acontece isso, né? Eu acredito, mesmo por meio da internet, pessoas que têm bens e colocam lá, ó, todo ano tá o bem,
né? Eu não sei se no Brasil tem isso, eu acredito que em outros países já tem, né? A pessoa tem lá um instrumento musical, ó, não uso mais, tá aí, tô doando, né? Então, a pessoa que vai pegar aquele bem, tipo, eu tenho um rádio, eu tenho uma televisão, né? Não bens baratos, bem caros, né? A pessoa que vai lá, entra lá, é a pessoa que vai ter alguma utilidade, né? Não alguém que vai querer aquilo só porque está de graça, né? E, por exemplo, às vezes você entra que nem aquela sexta-feira, como que é, Black Friday, né? Aquelas onde que as lojas americanas lá vendem tudo barato, tudo pela metade do preço, né? Com tantos por cento de desconto. As pessoas fazem que nem o formigueiro, né? Invadem. Isso é ridículo, né? Por exemplo, se algum dia você entra numa loja e vê que aquilo está em promoção, né? Olha, tá em promoção, tá um super preço muito barato, né? O preço está 5% do que o produto vale, né? Você tem que ter a consciência, eu preciso daquilo, né? Eu conheço alguém que precisa, né? Que realmente precisa, né? Então, se você não precisa, então deixa lá para que alguém vá lá e compre aquilo porque precisa, né? Às vezes você precisa, você vai precisar só de um. Você não vai precisar, olha, eu vou comprar todos, porque aí eu vou revender, vou ganhar muito dinheiro com isso, né? É a nossa ganância, é a nossa parte da Matrix. Então a gente tem que aprender a não fazer isso, né? E por exemplo, quando você aprende a fazer isso, você está se alinhando com o universo. Então o universo ele vai te guiar onde está as coisas que você precisa, digamos, a um preço não tão absurdo, né? Então você vai lá e encontra a coisa lá quase de graça, né? Então eu vou lá e pego um só, né? É o que eu preciso, né? Às vezes, aí você, não, aí eu vou falar para todos os meus amigos, tá? E seus amigos vão lá e tá. Seus amigos às vezes não precisam, mas eles tão nessa ganância ainda. Então usa a sua intuição, né? Com esse sistema que está aí implantado. Então, é isto, né? Vamos ter então lojas que vão colocar ali as mercadorias, digamos, de graça, né? Então a pessoa que precisa vai lá e pega, né? E não é viável fazer isso ainda, né? Nesse meio, porque você vai ter as pessoas que vão chegar lá com o caminhão, opa, tá de graça, então elas chegam lá com o caminhão, bota tudo no caminhão e bota lá na sua loja de brechó, né? Então assim, esse sistema é ridículo, né? Então a pessoa que faz isso, ela não tem utilidade nenhuma com aquilo, mas ela usa aquilo como intermédio de colocar do dinheiro, né? Então ela não está mais, não é um ser mais natural, né? O ser que vê uma promoção e quer tudo, né? Não está mais na sua natureza, né? Ele está agindo de acordo com os programas da Matrix, né? Porque na natureza você vai direto ao que você precisa, você pega, utiliza aquilo. Então se você precisa, você pegou um tal, legal, né? E não importa o valor, né? Já o ser que está na Matrix, ele vê aquela barreira que é o dinheiro, né? Então você começa a viver em função daquela barreira, né? A maioria das pessoas, digamos, vive em função. Na Matrix, a maioria vive em função da barreira, porque se cair o dinheiro, cai tudo, né? Desmonta esse sistema, né? Por isso que é utópico você falar em algo que está além, porque as pessoas não conseguem antever, prever essa realidade. Um mundo, digamos, sem um mundo onde as pessoas são, digamos, irmãs, né? Não são rivais, né? Aqui nós vivemos um mundo de rivalidade. E então as pessoas têm dificuldade para ver isso, né? Por exemplo, todo o sistema bancário, todo o sistema político, né? Cai tudo isso daí, né? Porque tudo isso daí está usurpando o dinheiro, né? Todos os meios de intercâmbio que usa dinheiro, de troca e tal, cai tudo, né? Como por isso, vamos tentar imaginar como seria, por exemplo, sem o dinheiro, né? Se cai tudo do nada, se caiu, né? Aí o cara do caminhoneiro vai, a pessoa do agricultor vai deixar de plantar porque não vai receber por aquilo, né? A Matrix pensa assim, sempre vai pensar isso. Não, não vai ser assim. Tudo vai continuar funcionando de forma normal, né? Só que com uma nova consciência as pessoas vão adaptar, vão excluir o que não precisa, o que é desnecessário, o que são cargos parasitas, né? Aquelas pessoas que parasitam a população, que através dessa forma de dinheiro, que é banqueiros, políticos e tais, eles são como parasitas, então eles são obsessores, eles sugam, né? A classe trabalhadora, eles sugam, são obsessores, estão lá sugando, né? Isso aqui funciona assim. Então isso aí vai ser excluído, né? Então essas pessoas vão vão ser úteis, né? Vão ter que se voltar à natureza. Se não tem natureza, é onde acontece a transição planetária, onde vai tudo embora, né? Onde todo mundo desencarna e vai para outro mundo, né? Essas pessoas não conseguem recuperar sua natureza. Então vem esse período de transição, vai tudo embora, né? Então essa pessoa, por exemplo, toda pessoa pode aprender a plantar, a colher e tais, fazer coisas manuais, né? Que é o que você está indo direto no que você precisa. Então o agricultor, ele tem que plantar aquilo não pensando no dinheiro, ele pensa no amor, cuidando da terra, né, de dar com a terra, de poder levar alimento para as outras pessoas, né? Então ele continua fazendo, e quando ele precisar de algo, ele vai atrás daquilo, aquilo vai estar também disponível gratuitamente para ele. Então ele não tem a ganância, ele vai e pega só o que ele precisa, né? Então todo mundo começa a agir dessa forma, então tudo começa a agir, funcionar dessa forma, né? Você não precisa ter mais caixa de supermercado, né? Só as pessoas que vão lá e colocam as coisas, você vai lá e pega e tal, né?
Mundos intermediários funcionam assim. Mundos perfeitos já está muito longe disso. Já acredito, já não tem mais supermercados, né? As pessoas estão vivendo entrosadas com a natureza. Então, se elas querem água, vai lá, colhem ali na hora e tal, né? Não tem esse consumo de carne, né? Que esse consumo de carne é algo puramente Matrix, é uma coisa de usurpadora, né? De usurpar a Terra. É predatório isso. A gente está destruindo o planeta por causa dessa forma errônea de viver. A gente vive como vampiros, né? Quando você escolhe um ser como alimento, né? A gente vampirizamos esse reino inferior. É diferente no mundo de transição. Já saiu a carne. Então, saindo a carne, o sistema, o meio ambiente já começa a se restabelecer, já começa a se recuperar, né? Então você vai ter, a gente tem um desequilíbrio na nossa sociedade, onde todo mundo vai se aglomera, né? As pessoas estão todas aglomeradas do que nas cidades. Então nas cidades vai faltar recursos, então tem que trazer de fora e tal, então tem que ter toda uma logística, né? Então a gente voltaria a se reentrosar com a natureza, então perto da natureza você está mais perto da alimentação e tal, então tem tudo mais. Não vou prolongar muito o vídeo, né? Eu tinha a intenção de gravar um vídeo bem curtinho, minha intenção não era passar nem dos 20 minutos. Porém já está logrando demais, eu vou ficar por aqui. Então a ideia é essa, né? O problema da comercialização. Espero ter explicado bem nesse vídeo. Quem já consegue se ver além da matéria, né? Mesmo que seja o que esteja fazendo, coloca o amor nisso, né? Continua se interiorizando para que você tenha intuitivamente mais ideia, né? De como agir, como proceder nesses tempos de mudança, né? Eu acredito que a gente está muito perto. Né? Tá aí, tá batendo a porta. Quanto mais pessoas estiverem conscientes disso, a gente vai criar esse momento, né? Ele fala muito a grande fraternidade branca, o Saint Germain fala criar um momento. O momento é o ponto de que vai acontecer a coisa. Só que a gente tem que criar, a gente tem que construir isso. Né? Então, mentalmente a gente vai com fé, acreditando, né? Trabalhando, se preparando para recepcionar isso. Então, vai vir tal ser. Então, eu me preparo emocionalmente tal, vou receber e tal. Então, você já não vai ter impacto nenhum, né? Aquilo se torna, digamos, uma realidade. Você começa a ver aquilo de forma natural. Então, você está pronto para aquilo, né? Então, quando boa parte da humanidade estiver, né, consciente disso, porque a pessoa pode estar consciente mesmo sem ter visto, porque faz parte da sua estrutura, né? Nós já vivemos isso, né? Então nós vamos preparando, vamos criando esse momento. Eu acredito que esse momento está muito perto, né? Embora vá ter várias linhas de contato, vários caminhos a estar seguindo, né? Aí isso a gente vai deixar para ver quando estiver no tempo, né? Não precisa nos preocupar sobre isso agora. Se vai ser um sistema perfeito, não vai ser, né? Muita gente acha que vai ter um novo governo mundial, mesmo coordenado por ETs, os ETs vão ser maus e tal, né? Pode ter tudo isso, né? Vamos ver, de acordo com a humanidade. Faça o seu caminho, faça o seu o seu caminho, digamos, no meio, né? Tem todas as religiões aí falando que é do bem, você não precisou estar seguindo nenhuma delas. Mesmo que venham os ETs falando que é do bem, você não precisa seguir eles. Continua o seu caminho, observe tudo, né? Esteja muito além da matéria. Nós, como ser multidimensionais, principalmente nós humanos, nós já fomos muito longe. Nós já temos uma visão muito ampla, muito mais de muitos ETs que vão vir aí, né, que vamos entrar em contato, muitos ETs que vão nos trazer mensagem de luz, que vão nos ajudar, e muito, né, eles vão nos ajudar porque eles estão em ponto onde eles têm uma ampla visão, né, os corpos deles permitem que eles tenham uma visão ainda maior, só que nós estamos muito além, só que nós estamos mais enclausurados, né, que o corpo físico ele prende mais, né, ele prende mais, só que ele também dá muitas possibilidades da gente também observar o meio, né, nos dá uma maior individualização, né, o indivíduo ele se individualiza bem mais aqui nessa esfera física, né, nós estamos no ponto, digamos extremo, né, então a gente está bem individualizado. E a gente pode observar melhor então tudo isso, tudo que acontece. Então muitos ETs não entendem porque o humano é tão conflituoso. A gente já consegue perceber tudo isso, né? Perceba e não se fixe nisso, não se fixe no mal, não se prenda emocionalmente no mal, nas coisas que você vê errada. Observe, né? E caminho do meio, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.